Paz do Senhor Jesus. A obediência nos leva a níveis de autoridade no Senhor. Amém? Você tem recebido do Senhor essa autoridade? Louvado seja Deus, porque é através da obediência que nós ganhamos do Senhor a autoridade. Quem está falando com vocês hoje é Dais. E é com alegria que o Senhor me dá em obedecer que eu e as outras leoas têm se esforçado, têm se alegrado, têm ido buscar na fonte, que é o próprio Deus, para nos dar o que Ele deseja que você receba como filha amada, curada, revestida de força, poder e autoridade. E agora com um nível ainda mais alto. Quando eu e você obedecemos, nós só temos que receber do Senhor, porque Ele é Deus para nos dar. Aleluia, Pai, te louvo, Deus, porque eu creio que o Senhor tem nos visitado por meio, Deus, da Tua palavra, nos ensinando, Senhor Deus, a Te agradar, a fazer a Tua vontade, obedecendo, Pai, e nos dando, Deus, toda a autoridade que nós precisamos no nome de Jesus, Pai. Na obediência, Deus, tirando, meu Deus, todo o mal, repreendendo todas as artimanhas de Satanás na nossa vida, sim, deste mal, deste século, em nome de Jesus. Minhas amadas, a palavra do Senhor está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Então lhes declararei, como a mão do meu Deus me fora favorável. E bem assim, as palavras que o rei me tinha dito. Amadas, Neemias reconheceu que a mão poderosa de Deus estava abençoando tudo que ele fazia. Porque a obediência que Neemias tinha em Deus o levava para níveis mais altos. E quando a mão de Deus está conosco, tudo dá certo, porque quem age em nós é Deus, aleluia. Quando obedecemos, a mão de Deus nos protege, amadas. Devemos confiar quando andamos em obediência. A palavra de Deus diz que o povo conhecia Neemias, percebia que a mão de Deus estava com ele. E por isso animavam em ajudar sua missão de reconstruir Jerusalém. Você conhece a história de Neemias? Você conhece a tristeza que Neemias sentiu por alguns dias, o choro, a oração? Você sabe da história de Neemias? Pois então nós vamos lá para o capítulo 1, que diz que Neemias, Hernani, capítulo 1, 2, o versículo 2 diz: Hernani, um dos meus irmãos, é Neemias falando, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Você tem se lamentado com alguma situação? Você tem chorado por alguma causa? Você tem orado a Deus? Porque orar faz parte da obediência. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos orar e vigiar. Então é algo que isto é a vontade de Deus para nossas vidas. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós o estamos obedecendo. A palavra do Senhor diz que Neemias chorou.
e fez essa oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Louvado seja Deus. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Neemias, um grande intercessor. Eu e você intercedendo por uma causa que alegra o coração de Deus, porque quando eu e você colocamos para estar orando por uma situação, por uma causa, por um povo, alegra a cidade de Deus, alegra o coração de Deus. Sim, e o Senhor, Ele nos dá um nível de autoridade para que a minha e a sua oração chegue até os ouvidos dEle, porque nós estamos agradando, fazendo a vontade do Pai. A palavra do Senhor diz que Neemias, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço de dia e de noite em favor dos Teus servos e povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Minha amada, quando eu e você confessamos os nossos pecados, é um ato de obediência. Porque o Senhor nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Quando nós deixamos de obedecer, nós pecamos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi para ali ser adorado. Louvado seja Deus! Quando eu e você obedecemos, o Senhor nos leva para a presença dEle, para Ele ser adorado através das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas palavras de adoração, de obediência. Esse é um chamado que o Senhor tem para nós, de verdadeiras adoradoras, sim, adoradoras, a que adora o Pai. Porque nós somos filhas amadas. A palavra do Senhor diz que quando nós o adoramos, Ele nos traz, Ele nos busca em toda essa terra, Ele traz para perto dEle. A palavra do Senhor ainda continua falando conosco: Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te adorar, Deus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, porque naquele momento de aflição que Neemias estava passando, Deus, sendo intercessor, meu Deus, de um povo, ó Deus, de uma cidade que estava destruída, nós queremos em nome de Jesus te adorar, te obedecendo, sim, orando, Pai, orando pelo nosso país, orando pelas famílias, orando para dentro da nossa casa, orando por nossas vidas, Pai, para que assim, meu Deus, o Senhor possa mover céus e terra ao nosso favor, Pai, em nome de Jesus. Veja que oração poderosa, minhas amadas, fez Neemias. A palavra do Senhor diz que ele disse: ouve agora a minha oração. Peça para o Senhor ouvir a tua oração, minha amada. Peça em nome de Jesus. E as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Fazei com que eu tenha sucesso hoje. Peça ao Senhor. Peça, porque a oração é um ato de obediência. E que o Rei seja bondoso comigo. E foi assim que o Senhor fez, minha amada. Foi assim que o Senhor fez. O Senhor moveu o coração do rei para ajudar Neemias com tudo que ele precisava. A palavra do Senhor diz que Neemias era um simples copeiro.
mas um grande adorador, um homem de oração, um intercessor. E a obediência estava sobre a vida dele, minhas amadas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não adianta querer que Deus faça tudo se não estivermos dispostas a obedecer. E muitas decisões são importantes para nos fazer felizes. As escolhas que agora, minhas amadas, influenciam o amanhã. As nossas escolhas hoje influenciam o nosso amanhã. Tenha certeza disso. Por isso Deus, o nosso Deus, nos diz que precisamos obedecê-lo. O Espírito Santo está em nossas vidas como uma luz que aquece o nosso coração. E não podemos apagar este fogo. Nossas palavras têm poder de abençoar. Por isso devemos, como servas de Deus, o Todo-Poderoso, tomar posse do poder que Ele nos dá através da obediência. Amadas, precisamos escolher, porque tudo que não vem de Deus deve ser abandonado. Tudo que não vem de Deus precisa ser abandonado em nome de Jesus, Senhor. E qual é a área, minha amada, na sua vida que precisa ser trabalhada por Deus? Sim, confesse ao Senhor, porque Neemias ali, ele estava pedindo ajuda ao Senhor, mas no mesmo instante ele dizia: perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos teus servos. Sim, meu Deus, e é esta oração que nós te fazemos: perdoa, meu Deus, os nossos pecados, os de dentro da nossa casa também, Pai, em nome de Jesus, diga para o Senhor qual é a área da sua vida que precisa ser trabalhada. Comece hoje confessando para o Pai. Porque a primeira coisa que Neemias fez foi orar. Ele estava obedecendo a palavra do Senhor, porque lá no livro, na palavra do Senhor, lá em Marcos 14:38, o próprio Jesus falando conosco: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Diz a palavra do Senhor lá em Marcos 14:38. É o próprio Jesus falando conosco. Minhas amadas, muitas famílias são destruídas por um momento de deslize, quando o marido ou a mulher não vigiam, deixando de obedecer na oração. Se você quer, minha amada, defender sua família, você precisa aprender a ser mais vigilante para cuidar mais da sua casa. E esta vigilância não é uma perseguição aos seus familiares, de forma que você queira dominar tudo. Não, o que o Senhor quer te ensinar é que você tenha vigilância na área espiritual. Esteja mais atenta às armadilhas do inimigo ou do mundo. Sim, porque o mundo, nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Coloque tudo em oração, obedecendo. A palavra do Senhor diz que Neemias formou uma estratégia de defesa através da colaboração das famílias. No versículo 4:16 diz: daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. Louvado seja Deus! E as autoridades deram todo o seu apoio a eles. Eles estavam armados com as armaduras que eles tinham. A palavra do Senhor diz que uns, enquanto ele trabalhava com a mão, a outra estava com a armadura, estava segurando a sua espada. Eles viviam de vigia, eles sentiram medo, como eu e você sentimos algumas vezes. Mas a palavra do Senhor diz que Neemias, aquele homem usado por Deus no nível de autoridade, a palavra do Senhor diz que Neemias animou aquele povo, e é este
Neemias, que o Senhor quer. Eu e você, animando o que está com medo, tirando o medo dele através da palavra do Senhor. Eu e você vivendo em obediência. Eu e você vivendo em obediência. A palavra do Senhor diz que Neemias disse assim: então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Amadas, a obediência a Deus abre os nossos olhos espirituais. Neemias disse que viu o povo que estava preocupado. Por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus é. Ele é o Senhor, Ele é grande. Lutem pelos seus filhos, por suas esposas, seus parentes, seus lares. Aleluia. A palavra do Senhor diz que por um momento o povo ficou com medo dos inimigos que o ameaçaram. Mas Neemias deu uma palavra de fé, dizendo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande. Oh, aleluia, meu Deus, é para ti que nós queremos olhar, Pai. E este também é um ato de obediência, quando nós olhamos só para ti, unicamente para ti, Deus. Nós não queremos olhar nem para a nossa direita, nem para a nossa esquerda, nem para frente, nem para trás. Nós queremos olhar para o Senhor, para o alto, os céus, a morada do nosso Deus. Obedeça a esse Deus Todo-Poderoso. A oração é um ato de obediência. Sim, nós ganhamos as guerras orando, intercedendo, lutando, defendendo o que o Senhor tem nos mandado a fazer. Amado Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, Jesus, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós te louvamos e sabemos, ó Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Jesus, nosso defensor, nosso advogado fiel, Espírito Santo, que habita neste corpo, sim, neste templo chamado corpo, continua nos movendo de um lugar a outro, defendendo o que é do Senhor, através da oração, da intercessão, por nossas próprias mãos, nos capacita, nos leva à obediência, orando, em nome de Jesus. Visita esta mulher, Espírito Santo, move ela neste dia, para que ela entenda que assim como Neemias foi usado e ousado pelo Senhor, assim ela também é, no nome de Jesus.